Vibe Mundial FM. E o Cocriando Riqueza é um livro que ela colocou toda uma história de vida aqui e tudo que você aprendeu no decorrer dos anos, quando a gente fala de terapia vibracional, terapia quântica. Sim. O livro, eu conto um pouquinho da minha história, né? Como foi esse meu processo de expansão da consciência. Porque há 7 anos atrás, eu estava num caos. Eu não tinha nenhum conhecimento. Eu estava, assim, sem fé em Deus, eu falava, porque eu tinha sido abandonada com 2 crianças. Eu entrei numa depressão, assim, eu perdi 27 quilos em 3 meses. Sem regime, de tão mal que eu fiquei. Entendi. E aí... eu fiquei muito mal e tentei colocar fim na minha vida, porque eu já estava sem o marido, estava me sentindo sozinha, eu estava morando no Rio de Janeiro nessa época, e tomou conta de mim aquela depressão, só que aí virou aquela chavinha em mim. Eu olhei para os meus filhos e falei, eu não posso fazer isso, eu não posso deixá-los sozinho. Diante de tudo que eu já passei, eu ainda vou deixar os 2 aqui? E aí eu resolvi ir em busca de quê? De sair daquele fundo do poço. Então, eu iniciei na psicologia. Falei, bom, Freud vai dar as respostas que eu busco. Não consegui. Aí, iniciei o trabalho com os estudos do professor Hélio Couto, aqui do Brasil, que eu amo, e Amit Goswami. Fui de cabeça. E cada compilado ali que eu pegava ali um pedacinho de cada coisa. O Dr. David Hawkins, que aí eu entendi... a tabela vibracional, que eu estava vibrando no medo, na culpa, e eu estava manifestando aquilo na minha vida. Então, eu inverti o olhar. Eu entendi que se eu ficasse olhando para o medo, era tudo aquilo que estava manifestando. Porque os meus maiores medos nessa época era ser abandonada, criar os filhos sozinha, não dar conta. Então, foi tudo o que me aconteceu. E quando eu entendi esse estudo do Dr. David Hawkins, que a gente está vibrando aqui no medo, é mais medo que vai se manifestar. E os nossos sonhos, o amor, Deus, vibra aqui, na frequência do amor. Então, eu estava aqui, uma contraída. frequência muito mais alta. Sim, e aí eu coloquei em prática isso. Só que aí, Samira, eu tava assim, eu ia embarcar para a Itália, passei todo esse processo, só que o meu ex-marido ia junto. Então, eu pensei, nossa, meu casamento vai restaurar, a gente vai chegar na Itália, um país novo, e vai tudo transmutar. Mas não. O universo, assim, ainda estava... Eu falei que estava me preparando, me testando para ver se eu tinha aprendido. 15 dias antes, ele separou de mim de novo pela 4ª vez. Ele falou, não vou mais. Só que eu já não tinha opção de ficar. Porque eu tinha vendido tudo, porque estava tudo pronto lá. E aí eu cheguei naquele grande dilema, que se você ver aí no meu livro, eu até explico um pouquinho essa tabela, eu vibrava no medo. E para sair daquele medo, eu tinha que vibrar onde? Na coragem. Então, eu entrei naquele avião com as 2 crianças pequenas, mal sabia falar italiano, e fui para a Itália. E lá foi quando eu comecei a colocar em prática, porque eu tinha todo o conhecimento. Mas você ter o conhecimento é uma coisa. Somente quando você vai lá, coloca tudo aquilo em prática, é que você começa a virar chavinhas. E ver que é aquilo mesmo. E que não é difícil. Somos nós que, com as nossas crenças, limitações, olhando para o medo, que faz o caos na nossa vida aqui. Com certeza. Porque a nossa centelha ali é tudo em paz, tudo é possível, é tudo ilimitado. Mas nós vivemos aonde? Preso na matéria. Mas nós não somos matéria, nós somos seres de luz, né? Em um corpo. Então, eu tive que entender todo esse alinhamento. E aí, eu mudei minha vida lá. Só que aí, que eu entendi? Eu entrei de cabeça para mudar a minha vida. Então, era o meu ego, era o eu. Eu queria transformar a minha vida. Só que quando eu consegui isso lá, que eu entendi todo o processo, eu queria mais. Eu queria ajudar o próximo, passar isso para frente. Que aí você começou a trabalhar com isso. Você se tornou de verdade uma terapeuta. Sim. E cada pessoa que ia transformando e me mandava um depoimento, nossa, você salvou minha vida, nossa, eu estava mal, nossa, eu também estava em depressão, eu também pensei em pôr o ponto final. Porque as histórias, né, Fernanda, elas acabam se repetindo de formas diferentes com muitas pessoas. Isso. E, na verdade, quando a gente passa a entender
esse conceito da vibração, daquela emoção, daquele sentimento, aí a gente pode mudar ou manter como tá. Exato. Aí entra o Aí livre-arbítrio. é uma escolha. Sim, Né? mas... Aí eu tô falando também de lei da atração, eu tô falando também de como que eu posso, para eu mudar, eu tenho que agir, Sim. né? E para eu agir também, eu preciso ir para a vida, eu não posso ficar Sim. enclausurada, né? Mas na lei da atração entra uma coisinha, porque Ah. eu também, quando assisti o filme, eu iniciei pela lei da atração e pelo livro e tudo mais. Muita gente começou por A ali, maioria né? despertou aí. Mas a lei da atração, muita gente pensa assim, eu vou sentar aqui, vou pensar positivo e ok. Não. Não é assim. Entra a tabela vibracional que eu te expliquei. Que eu no falo livro tem. No livro dela tem toda a tabela, que é bem interessante. Isso, eu porque dou um olhar diferente, assim, mais fácil para a pessoa ler e entender. Por quê? Porque a gente fala, eu vou atrair aquilo que eu quero. A gente atrai aquilo que está no nosso campo, aquilo que a gente é. E o que nós somos? Eu sou aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo vai o quê? Vai emanar minha vibração. E pensa que o universo, igual agora, quantas pessoas não estão nos ouvindo? Lá no interior, nós estamos aqui numa sala em São Paulo. Sim. Então existe uma onda, né? Tudo no universo é energia. Aí você acreditar no rádio, mas não acreditar que tudo é uma onda, né? Então, imagina assim, ó, a onda do sonho da pessoa, do amor, tá aqui em cima aquela frequência da vida que a pessoa sonha. Só que a pessoa tá presa aqui embaixo na onde? Medo, culpa. Eu não perdoo. O não perdão, Samira. Eu não perdoava o meu ex. Eu fiquei 4 vezes no processo de... Ele me abandonava e ia embora. Eu ia lá, implorava para ele voltar, retomava, mas eu não perdoava. E minha vida não prosperava. E quando eu virei essa chavinha que eu entendi, peraí, a pessoa tá lá vivendo e você não perdoa ela, o que acontece? Quem tá preso? você. Só que assim, parece tão fácil, mas tem muita gente presa nesse ponto. Porque muita Não quer soltar. não solta. E quando a gente não solta, a gente para a nossa vida porque Em prol do impede outro. até a sua prosperidade. Tudo. E quando a gente fala de prosperidade, a gente sabe que a gente tá falando de tudo na vida Sim. da gente. Vibe Mundial 95,7. FM. A Rádio